Eu já precisei fazer uma cirurgia simples um tempo atrás e é realmente uma equipe, fica 5... Eu não lembro muito bem que eu tava meio grog, já tava tendo o efeito da anestesia, mas tinha tipo umas 5, 6 pessoas ali me monitorando, conversando comigo pra eu não ficar apavorado e coisas do tipo. É realmente uma equipe que cada um tem uma função ali. É bem uma equipe de super-heróis mesmo. Você sabe o que os super-heróis e os médicos têm em comum? E se eu falar que essa semelhança não vem só do fato de que eles salvam vidas, mas também de poderes especiais. E eu não tô nem falando de magia ou ficção. É real mesmo, se liga aí. Escalobolova, pessoas! Aqui é o Schwarza e eu vim aqui no canal Tá Explicado da Estácio para te mostrar como os médicos e as médicas explicam bem os poderes dos super-heróis. Por exemplo, a gente sabe que os médicos precisam de uma formação monstruosa para atuar, certo? A duração de um curso de medicina é de no mínimo 6 anos. Esses 6 anos são para se especializar e estudar uma disciplina que salva vidas. Sem falar que a medicina ainda tem várias áreas de especialização que levam ainda mais tempo. Tem cirurgia geral, plástica, dermatologia, medicina de emergência, neurologia e mais um monte de área diferente. Tá, mas como isso explica um super-herói? Olha pro Batman. Ele é um dos maiores especialistas que a gente tem na cultura pop, justamente por ser especialista em um monte de coisa diferente. O personagem passou anos e anos treinando e aprendendo várias habilidades diferentes. Para você ter noção, ele é oficialmente mestre em 127 artes marciais diferentes e é um dos heróis mais determinados dos quadrinhos e dos filmes. E nem é só isso, o cara também é especialista em ciência forense, química, farmacologia, toxinas, medicina traumática, cura holística e a lista de especializações não para por aí. Cara, haja tempo, hein? 127 artes marciais. O cara estudou praticamente várias faculdades, apesar que, né, desde os 8 anos até a vida adulta dele, ele só passou fazendo isso, não fez mais nada. Tempo e dinheiro ele tinha, né? Então o cara foi fazendo um monte de coisa. Sem essa determinação toda, médico nenhum vai conseguir se formar ou se especializar em uma área. Muito menos se especializar em várias áreas. Antes de te falar sobre o lado detetive do Batman, que tem uma ligação aí com a medicina, se inscreve aqui no canal Tá Explicado da Estácio. Bom, caso você não saiba, o Batman também é um dos maiores detetives da cultura popular. Se você olha para a medicina, sempre vai esbarrar na palavra diagnóstico. Diagnósticos nada mais são do que um processo analítico que chega a uma conclusão. Na medicina, é o diagnóstico que é feito por um exame para determinar um quadro clínico de um paciente, se ele tem uma doença ou qualquer outra enfermidade. Quando é que você ia parar para pensar que o médico e o Batman eram tão parecidos assim? Vai lembrar aqui que o pai do Batman era médico. Sabia dessa? O Thomas Wayne, ele era médico, a esposa dele não lembro o que era, mas o Thomas Wayne, ele era de uma família de médicos, né? Muito provavelmente, se o pai do Batman não tivesse morrido, o Batman ia ser um médico, então até que a associação aí faz sentido. Aliás, uma outra relação de médicos com os heróis vem dos super equipamentos. Por exemplo, os médicos usam estetoscópios e vários outros instrumentos de trabalho, sem falar na porrada de equipamentos eletrônicos para fazer exames e diagnósticos. É tomografia, é raio-x, é injeção e mais um monte de instrumentos de trabalho para salvar a vida das pessoas. O Batman também tem vários itens e acessórios, mas se você olha para o mundo dos heróis, quase todos eles têm algum equipamento diferente. A Mulher Maravilha tem um laço da verdade, que tem o poder de fazer qualquer pessoa fazer confissões verdadeiras. O Capitão América tem o escudo extremamente resistente, que ele usa tanto para se defender quanto para atacar. O Homem-Aranha usa o seu lançador de teias para se pendurar pela cidade. E tem o Homem de Ferro também, que é basicamente um equipamento ambulante. Tanto os heróis quanto os médicos usam esses equipamentos para a mesma coisa: salvar ou proteger pessoas. E cada um desses equipamentos tem um propósito diferente. Por exemplo, o Falcão nos filmes tem um drone de reconhecimento que identifica ameaças. Na medicina existem equipamentos de radiologia utilizando diferentes tipos de radiação ou tecnologias que aumentam os sinais emitidos pelo corpo e servem para investigar a anatomia humana de um jeito não invasivo, sem precisar de fazer cirurgia, sabe? E essas tecnologias formam imagens para os médicos observarem partes internas do organismo e detectar algum possível problema. A arte imita a vida, minha gente.
Ah, e por falar em super-heróis, poderes e equipamentos, tem um vídeo aqui no canal sobre a física dos personagens. Dá uma olhadinha lá depois, beleza? E uma coisa bem parecida entre os médicos e os super-heróis é a resistência. Muitos procedimentos cirúrgicos levam um tempo gigantesco para terminar, sem falar que alguns turnos médicos podem durar por mais de 14 horas seguidas. Eles ficam em plantão trabalhando por mais da metade de um dia salvando vidas. Aliás, você sabe qual foi o procedimento cirúrgico mais longo da história? Em 1951, médicos passaram 4 dias na mesa de cirurgia para remover um cisto gigante de uma mulher e ter certeza de que ela ficaria bem. Caramba, 4 dias, hein? Caramba! Gente, imagina só ficar 4 dias operando alguém. Imagina só ter esse cuidado assim numa mesa de operação durante esse tempo todo. O nível de energia, concentração e principalmente a resistência que a equipe teve que ter nessa hora foi insana. E quando você olha para personagens tipo Thor, Capitã Marvel e o Hulk, uma das primeiras coisas que a gente pensa é a força e a resistência. Tipo, o Thor consegue aguentar o núcleo de uma estrela no filme Vingadores. A Capitã Marvel destrói uma nave gigantesca só com um corpo, sem falar que ela fica de boa no vácuo do espaço. Uma coisa que tanto os heróis quanto os médicos precisam para enfrentar no dia a dia deles é a tal da resistência. Se não, pensa bem, cirurgião nenhum ia conseguir ficar horas e horas numa mesa de operação sem resistência. Que nem os heróis que não iam conseguir enfrentar qualquer tipo de ameaça sem conseguir resistir. Antes de te mostrar mais exemplos dessa ligação entre médicos e super-heróis, se inscreve aqui no canal e fala aí nos comentários qual poder que você gostaria de ter e pra que você usaria ele. Bom, o poder que eu gostaria de ter nos dias de hoje era a velocidade, porque eu não consigo mais assistir série, eu trabalho tanto, não consigo ver série, não consigo ver filme, não consigo ver nada, é só trabalho. Então se fosse querer ter um poder, eu ia querer ter o poder da velocidade, fazer todo o trabalho em 1 hora e ter o resto do dia para descansar, ver minhas séries atrasadas. Uma outra coisa muito parecida entre médicos e heróis é o trabalho em equipe. Por exemplo, numa sala de cirurgia, você sabe como é que funciona uma equipe? Tem o cirurgião principal que comanda toda a operação ali, tem o cirurgião assistente que ajuda o cirurgião principal em todos os passos da operação, tem o anestesista que aplica anestesia e monitora o nível de consciência do paciente. Tem um instrumentador, que até parece o nome de personagem dos quadrinhos. Bom, é ele que entrega os instrumentos cirúrgicos para os cirurgiões. Tem enfermeiro-chefe, que prepara a sala de cirurgia e tem que ficar ligado para qualquer tipo de acontecimento. E ainda tem o circulante, que descarta algumas coisas, como algodão e gases. Achou que era só o cirurgião e acabou? É uma equipe enorme e cada um cumpre uma função. Aí você pega, sei lá, os Vingadores e Liga da Justiça e os X-Men, por exemplo. Cada uma dessas equipes tem um líder. Capitão América ou Homem de Ferro nos Vingadores, Batman ou Superman na Liga da Justiça e no caso dos X-Men, o Professor Xavier. E os outros membros desempenham uma função específica dentro de cada grupo. Tipo a Viúva Negra, que trabalha para coletar inteligência, por exemplo. Essas equipes de heróis funcionam tanto na ficção quanto na vida real. Enquanto uns lutam para defender a Terra de vilões, outros salvam vidas nas salas de cirurgia e nos consultórios. E a arte segue imitando a vida. E sabe o que é mais legal? Muitos hospitais usam super-heróis para ajudar e alegrar os pacientes, principalmente crianças e jovens. Isso porque os heróis têm uma ligação muito forte com a vida, com derrotar o mal. Eles são super salvadores, não é mesmo? Os heróis, assim como os médicos, fazem de tudo para salvar vidas, e esse artifício de levar heróis em hospitais é usado na medicina no mundo todo. Pode pesquisar aí. Inclusive, alguns estúdios de Hollywood que fazem filmes de heróis levam os atores com roupas dos personagens para visitar crianças em hospitais. Isso faz com que elas se sintam mais esperançosas e deixe o tratamento um pouco mais leve, além de alegrar geral. Como esses personagens impactam a vida das crianças quando o assunto é entretenimento, a presença deles nos hospitais também ajuda a amenizar os tratamentos e deixar o dia um pouco mais feliz. Aliás, a ligação entre medicina e super-heróis não é uma coisa recente, sabia? Por exemplo, o Thor era médico, mas calma aí que ele não era o Dr. Thor, filho de Odin. Nos quadrinhos, o Odin, pai dele, manda ele para a Terra para aprender sobre humanidade e compaixão. Aí ele é transformado num cirurgião chamado Donald Blake e ainda perde todas as memórias que ele tinha quando era Thor. E só quando ele aprende sobre questões humanitárias que Odin dá uma chance para ele voltar a ser o Thor de novo. Mas eu acho que um dos médicos mais famosos dos quadrinhos ainda é o Doutor Estranho, que também passou por uma redenção parecida com essa. Depois de virar um neurocirurgião super famoso e respeitado, o Doutor Estranho ficou todo arrogante e egoísta. E aí, como você deve ter assistido no filme, ele sofre um acidente de carro e danifica as mãos, que eram as ferramentas de trabalho dele. Foi só quando ele estuda as artes
artes místicas que ele começa a aprender a ser diferente e acaba virando um super-herói que deixou de proteger indivíduos e passou a ser um dos protetores do universo. E aí, tá explicado? A medicina e os super-heróis estão super ligados desde que os personagens surgiram em vários formatos de entretenimento, principalmente nos quadrinhos. Assim como na vida real, alguns heróis passaram por treinamentos insanos para ganhar maestria em diferentes áreas, da mesma forma que os médicos passam para se formar e se especializar em diferentes áreas. Sem falar que todos eles precisam de uma resistência sobre-humana para passar por dificuldades e perrengues. E dá para fazer uma baita conclusão nisso tudo, né? No fim das contas, os médicos são os heróis da vida real. E se você está pensando em virar médico ou enfermeiro, dá uma olhadinha aí nos cursos da Estácio, beleza? E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo, beleza? Um grande abraço para vocês e hasta!